Bom, encontro-me hoje aqui para algo diferente, também estou vestido de forma diferente, já agora aquilo que eu estou a envergar é uma toga, e vou usar a toga para a apresentação desta oficina, que é a primeira das oficinas superiores. Usarei depois o balandral para a oficina, do Parlamento e para a oficina do Grêmio, voltarei a envergar a toga na oficina do Templo. E porquê a escolha destas indumentárias para as oficinas superiores? Porque estamos a falar de instituições e, como tal, é exatamente isso que aqui interessa focar. Já agora, a título pessoal, uma das minhas formações é em Direito e, portanto, nessa medida, a universidade e também próprio exercício das profissões forenses, jurídicas, portanto, e nomeadamente da justiça, não é? Dos tribunais, das universidades, estão ligadas a esta energia fundamental que temos aqui na nona oficina. E aqui estamos muito mais na relação do eu, mais do que a relação do eu com o outro, a relação do eu com os outros, o eu com o outro no contexto daquilo que é aceitável perante todos os outros. Isto vale também para a apresentação de uma tese universitária, ou seja, de algo que queremos trazer como princípio, como valor para a comunidade científica. Começamos com as primeiras comunidades, a comunidade jurídica e científica, da nona oficina, da universidade, depois temos efetivamente as oficinas. É evidente que não, no universo universitário também encontramos as disciplinas de cariz científico, técnico, etc., mas sem dúvida alguma que a justiça também faz parte, digamos, desta mesma realidade, que os princípios que estão aqui subjacentes a esta oficina são os mesmos e que depois iremos ver à medida que estudamos estes fundamentos do conhecimento universitário como instrumento da criação e expansão, a um nível, digamos, daquilo também que é o sentido do justo, do correto, de um ponto de vista da terceira posição, ou seja, aqui não é tão importante a minha relação comigo mesmo ou a minha relação com o outro, mas sim a relação com terceiros. Como é que eu estou perante o terceiro, não é? E esta perspectiva pode ser de expansão, pode ser de criação de regras ou barreiras, como temos no Parlamento, na criação política. Aqui estamos mais na aplicação, logo uma maior abertura. Quando estamos a nível de um Parlamento, estamos a um nível mais restritivo, porque estamos a um nível daquilo que é a sua criação legislativa. E depois temos, obviamente, o Grêmio, onde temos a construção das ideias, daquilo que são os hoje tão falados lobbies e também aquilo que é os sindicatos ou essa realidade de criação de novos movimentos dentro da sociedade para a alteração das leis. E é dessa dinâmica entre o Parlamento e o Grêmio que muitas vezes surgem as novas realidades a nível daquilo que é a legislação depois aplicada pela universidade. E depois temos o templo, que de certa maneira está longe de tudo isto, porque as regras do templo são mais conectas com o inconsciente, o subconsciente, o coletivo, mas que não deixam de comungar também com a humanidade. Como é evidente, o templo é feito por homens, mesmo que procurando uma dimensão de unicidade divina. Mas estas quatro oficinas, que são a universidade, o Parlamento, o Grêmio e o templo, comungam todas desta visão do coletivo. Não interessa o eu, não interessa o outro, interessa o eu, o outro e todos os demais. Ou seja, a ideia coletiva, de construção coletiva. Portanto, fundamentos do conhecimento universitário como instrumento de criação de expansão. Aqui, essencialmente, aquilo que vamos estudar, e mais uma vez, aqui estamos no domínio do estudo também, o conceito da oficina, conhecer o que é o estudo, não é? Aqui o objeto é os estudos ou estudo, que pode ser o mais específico e o mais diversificado, mas que obedece a regras. Quando nós apresentamos uma tese, nós seguimos um determinado tipo de padrão para que ela seja reconhecida na comunidade científica. Portanto, há uma preocupação daquilo que fazemos ter um conteúdo que não é só para mim nem para o outro, mas é de consumo coletivo. E aqui, ao contrário do palco, da clínica, portanto, da firma ou do terapeuta, do consultório, a vocação não é o outro, mas é o coletivo, ou seja, é os outros, é o plural, e, portanto, o que se faz, faz-se numa dimensão impessoal. Ou seja, se nas primeiras quatro oficinas básicas trabalhamos o pessoal, nas oficinas relacionais o interpessoal, as duas pessoas, mas ainda assim em relações pessoais, aqui apartamos completamente do pessoal. Aliás, a última oficina versava sobre as técnicas
sexuais, não é? No fundo, um conjunto de técnicas do terapeuta a partir da relação sexual e do trabalho do sexual, que é íntimo, que é totalmente a relação entre duas pessoas, aqui talvez quase os antípodas, não é? É o total impessoal, é a lei, é aquilo que rege pessoas que são independentes umas das outras e que se relacionam entre si segundo códigos e regras que têm que servir. Lá está o princípio fundamental, onde termina a minha liberdade, começa a liberdade do outro. Mas também é aqui que se constroem as liberdades. Estas são as oficinas das liberdades. Da liberdade de estudo, da liberdade de expansão de pensamento, da liberdade de construção política e de liberdade de construção das instituições, que também é uma liberdade fundamental, liberdade política, da liberdade das ideias e dos grupos de interesse no Grêmio, nas agremiações, da liberdade de religião, da forma como é que eu me conecto com o inconsciente e subconsciente no tempo. Portanto, a universidade, o parlamento, o Grêmio e o templo, não é? Portanto, a universidade, o parlamento, o Grêmio e o templo são de facto as últimas oficinas, as oficinas operativas do coletivo, as coletivas, onde efetivamente está mais em voga a liberdade de todos, não é? São aquelas que têm que ser mais preservadas. O desaparecimento destas oficinas determina ou termos uma democracia ou termos uma ditadura, onde não existe liberdade de estudo de forma padronizada e científica, não temos uma evolução social, um crescimento social, uma evolução intelectual correta, em que se respeite o todo e de cada um. Se não tivermos leis que sejam harmónicas, mas ao mesmo tempo que tenham responsabilidade política, podemos cair na corrupção. Se não formos capazes de respeitar aquilo que é a opinião de cada um, perdemos a harmonia social e entramos em revolução, que é o que acontece quando as leis do Grêmio não são respeitadas e quando perdemos a noção daquilo que é a nossa ligação de subconsciente e inconsciente, perdemos também a paz social. E a paz social é talvez a base fundacional de qualquer crescimento, não é? Todos os níveis, seja pessoal, intrapessoal ou social. Portanto, a importância destas oficinas é capital, embora também sejam as que estão mais vocacionadas, digamos assim, para maior discussão e aquelas que nos são mais afastadas da nossa própria essência, mas que ao mesmo tempo são fundamentais. Estão ligadas aos planetas transpessoais, Urano, Saturno, Plutão, portanto, são essas, mas essencialmente a Urano, Saturno e a Neptuno, não é? Plutão está mais ligado àquilo que já vimos, não é? À questão da oficina 8, da loja 8, que tem a ver com a sexualidade, mas eu diria que, de alguma forma, também Neptuno rege a 10ª oficina, mas diria que estes planetas que estão na zona mais longínqua regem precisamente tudo isto que é a ligação coletiva, não é? A nossa conexão coletiva. Portanto, conceito de oficina, conhecer o que é o estudo, quais são os valores da universidade, como é que nós expandimos o conhecimento, já percebemos que estamos no estudo, no conhecimento. Já agora, o que rege a universidade portanto, digamos assim, o planeta é Júpiter, portanto temos aqui Júpiter, depois temos o regente portanto, da oficina do Parlamento. Portanto, eu queria dizer, portanto, Júpiter, estava a falar de Plutão porque estava a ver no sentido, portanto, da astronomia e não da astrologia. Mas do ponto de vista da astronomia, é de facto o Plutão, do ponto de vista da astrologia, é aqui o Júpiter que está aqui a iniciar estas 4 oficinas. Portanto, Júpiter, que é, aliás, o deus dos deuses, não é? Zeus, não é? Na mitologia grega, e que é regente das universidades, da expansão, do conhecimento e de tudo o que faz parte deste universo. E essa energia vamos trabalhar aqui. Depois trabalharemos a energia de Saturno, que está ligada às limitações e aos vícios e ao domínio daquilo que é as dependências na política, daí a questão da corrupção. Entraremos lá, as 48 leis do poder são fundamentais para percebermos essa oficina. E depois temos, obviamente, essa visão dessas mesmas leis de um ponto de vista daquilo que é o Grêmio, e depois entraremos no tempo. O Grêmio já agora é a energia de Aquário, que é regido por Urano, e depois a energia de Peixe no templo, que é regido por Neptuno. Mas vamos centrar-nos para já
aqui nesta oficina da universidade e ver efetivamente aqui um texto que eu gosto muito do Walt Whitman e que está ligado a um filme, não é o filme que eu vou trazer hoje, mas é um filme que é importante e que marca uma geração, que é o Clube dos Poetas Mortos, e há um texto do Walt Whitman que inspira esse mesmo filme, que é o Capitão, Meu Capitão, não é? Ou seja, a ideia de termos um professor, um mentor, alguém que de certa forma nos traz esses valores maiores e que nos permite expandir aquilo que é o nosso conhecimento, a nossa própria visão de vida e de mundo. Ou seja, mesmo este conceito das 12 oficinas não deixa de ser um contexto, ou não deixa de ser também um conceito, não é contexto, é um conceito cujo contexto, e sim é o que eu queria dizer, é sem dúvida alguma no âmbito daquilo que é um estudo universitário, daquilo que poderia ser uma tese de mestrado ou doutoramento, ou seja, algo que tem que ver com a expansão do conhecimento. E de facto esta ideia dos estudos superiores e das viagens e do conhecimento é o essencial. Isso é sairmos de nós mesmos e é efetivamente ir à busca de novos mundos e de nos expandirmos. E é do que fala no fundo este texto do Walt Whitman, e fala do capitão, daquele que nos comanda, daqueles princípios e valores que nos permitem desenvolver o estudo. Porque, sem dúvida alguma, que existe depois um outro lado nesta oficina que é tremendamente rígido e exigente para nós podermos também poder fazer essas viagens e podermos ter esses pensamentos e essas ideias. Mas sem dúvida que este texto é, para mim, a alma, digamos assim, da oficina da universidade, ok? E sem dúvida que é irmos atrás daquilo que são os nossos princípios, os nossos valores e aquilo que nos guia enquanto estudo e estudantes. Ora bem, vamos iniciar um ciclo de 12 oficinas, 12 áreas de vida, já iniciamos, já vamos na nona oficina, portanto, ideia de matriz do zodíaco, metamodelo, aqui a linguagem nas várias áreas é o que está em questão e não a visão astrológica, é antes a visão operativa. 12 programas distintos apresentados em 12 webinars sucessivos, apresenta curso de coaching que está associado, ou seja, depois há sempre o tal programa de coaching que nós desenvolvemos. A nona oficina corresponde à energia de Júpiter, pai dos deuses, que reina sobre o mundo terrestre e rege a expansão. Trabalhar a ação é escutá-la através de um processo ativo e trabalhar na universidade, no estudo e entrega para esculpir a sua visão do mundo e as suas metas. Cada oficina trabalha um tema de vida. Aqui é a expansão dos conhecimentos superiores e as viagens sobre a elevação da vibração. Trabalhamos esta nossa armadura, a vibração e a assertividade. De facto, aquilo que rege qualquer estudo universitário é a busca de desenvolver uma tese, um conhecimento, obriga a investigação, viagens, estudos superiores, e para fazer tudo isto temos que fazer uma elevação de vibração, temos que nos pôr num plano em que saímos de nós mesmos. Cá está a perspectiva que já não é pessoal nem intrapessoal, mas transpessoal. A ideia de coletividade, de oficinas coletivas e transpessoais é o que a partir de agora vamos falar nestas últimas 4 oficinas. Portanto, esta ideia aqui centrada na expansividade, na vibração e na assertividade. Ou seja, a capacidade de distinguir os assuntos uns dos outros implica uma elevação de vibração e uma assertividade clara naquilo que estamos a desenvolver, ok? Portanto, acaba por ser aqui um bocadinho este o enfoque desta oficina, que é, sem dúvida alguma, uma oficina apaixonante aqui da energia de Sagitário e que tem que ver com os estudos superiores e com as viagens. E encontramos aqui, então, nos cacifes de uma universidade, onde guardamos os livros e os estudos. Isto aqui é da Universidade Clássica de Lisboa, reitoria da universidade, conhecer o estudo. E temos aqui o Aeolius, que era o Cavaleiro de Sagitário, a dizer-nos que é conhecer o estudo, é escutar ativamente as opiniões, perceber onde se encontram as fraquezas, as forças, os desafios e as oportunidades. Fazer exercícios de autossugestão. Eu acho que quando nós estamos numa universidade isto acaba por ser quase natural, nós dormimos, acordamos e vivemos diariamente naquilo que estamos a estudar e no fundo naquilo que vai ser a nossa vida, não é? A nossa missão de vida. Então é quase que, pelo menos o que eu recordo da minha Universidade de Direito, e não só, porque fiz também letras, enquanto eu estava nas universidades, porque frequentei várias, tendo terminado os cursos com sucesso, mas a vivência é muito a mesma, não é? Nós vivemos aquilo que estamos a fazer e acreditamos que aquilo que estamos ali a desenvolver em termos de teses, depois traremos e faremos impactar no mundo. Eu, pelo menos, tentei fazer isso com tudo o que aprendi
E isso é importante. Mas cá está a ideia de expansão. Expansão do estudo, expansão da visão e fazendo, não é? Repetindo. Esta é também uma energia de fogo, ígnea. Portanto, tal como o palco e tal como o ginásio, na universidade nós também fazemos coisas, seja apresentamos trabalhos, fazemos orais, fazemos trabalhos escritos, ou seja, há muito um pôr em prática e cada vez mais as universidades procuram inclusivamente trazer para dentro da universidade aquilo que vai ser a prática do profissional. Não é só a universidade de medicina dentária ou de medicina em que o estudante de medicina já trabalha, digamos, o objeto, não é? Ou seja, já faz operações, já acompanha os médicos. Daí serem universidades que são simultaneamente hospitais, não é? Mas também já se começa a verificar o mesmo, felizmente, nas universidades, por exemplo, de Direito ou de Letras. Letras sempre existiu, ou seja, os estudantes de letras estão habituados fazerem trabalhos em que eles próprios representam, em que eles próprios apresentam de uma forma criativa. Mas isso também acontece muito e começa a acontecer cada vez mais aqui em Portugal em direito. Aliás, os chamados moot courts já existem há muito tempo nas universidades, sobretudo de Inglaterra e Estados Unidos, Harvard portanto, e também em Cambridge, onde já se fazia isso há muito tempo. Ou seja, já há muito tempo que havia mesmo um espaço onde havia essa encenação, ou seja, temos aqui uma mistura de palco e de ginásio, mas é um bocadinho isto, não é? A necessidade de aprender fazendo, e isso é vital para quem estuda, para quem faz, ou seja, ter a experiência de meter as mãos na massa, não ser apenas teórico. Acolhimento de dificuldades, diálogo não violento interno, relacionarmos connosco mesmos no processo de aprendizagem, divisão da aprendizagem por etapas, o autocuidado e a gratidão e a criação desta própria vivência e panorama social, porque também pode ser, tal e qual como qualquer outra área de vida, a pessoa ser professor universitário e estudante profissional, ou seja, acabar por seguir uma carreira dedicada à universidade e seguir esse caminho. Aliás, é curioso porque quer os juízes, quer as pessoas universitárias, ambos usam não a toga, que eu estou a envergar, que esta é do aluno, daí eu ter também aqui atrás, como os alunos, precisamente esta aba, não é? Eles não, têm uma veste um bocadinho diferente, porque é a veste dos professores, que é a beca. E a beca é comum aos juízes, aos altos funcionários e também, obviamente, aos professores universitários. E este respeito é preciso dignificá-lo, não é? Portanto, novo tipo de comportamento baseado numa consciência da assertividade e da vibração, 21 dias de repetição de padrões de controle de impulsos para o novo modelo de estudo, ou seja, a pessoa tem que mudar os seus hábitos. Óbvio que nós temos também nas universidades as praxes, mas para além da praxe existe aquilo que depois é o dia-a-dia, aquilo que fazemos todos os dias, a rotina de estudo, a forma como nos ligamos ao processo de estudo e à forma como nos envolvemos, a pontos de determinada altura passarmos a ter uma linguagem própria. Isto aconteceu-me, quer em Direito, quer em Letras. A determinada altura tinha uma linguagem própria. E também quando desenvolvi programação neurolinguística e quando desenvolvi psicologia, comecei a ter uma linguagem própria. Aliás, se nós percebermos das 12 oficinas, elas têm uma linguagem comum e própria. Isto faz parte de qualquer estudo, não é? Esta ideia de padrões de repetição. E depois levam à excelência, não é? Autorrespeito, criação de disciplina, desenvolvimento de uma agilidade diplomática. Outro aspecto importante é a diplomacia, a capacidade que temos de ter de respeitar os outros, os estudos dos outros, a visão dos outros, porque quando estamos em estudos superiores e viagens, é fundamental perceber que tocamos universos que têm códigos linguísticos e códigos emocionais e códigos reativos totalmente diferentes dos nossos. Mesmo fisicamente, se nós viajarmos, por exemplo, para a Tailândia ou para Marrocos, vamos encontrar realidades diferentes até dentro, por exemplo, da própria forma do exercício da advocacia ou do exercício de qualquer outra profissão. Isto é interessante ver desta perspectiva. Então a agilidade diplomática é muito importante, saber respeitar os códigos dos outros, a forma como os outros fazem. Isto já começa a ser algo que vai ser comum, esta agilidade diplomática, que depois pode ser uma agilidade política ou uma agilidade harmónica, se pensarmos no Parlamento ou no Grêmio, ou então uma agilidade ética, quando estamos a pensar no tempo, não é? E que tem a ver com essa capacidade de aceitar o outro, de olhar o outro, de perceber que o outro é diferente. E cá está a terceira percepção, não é? Não é o que eu penso, não é o que a outra pessoa com quem eu estou pensa, é o que é que a sociedade daquele local, o que é que o conjunto das pessoas pensam. E se isso é certo ou se é errado, e se eu prejudico o conjunto de todos os outros, ou não.
Porque muitas vezes eu e o outro podemos ter, sei lá, uma sociedade criminal, não é? Uma pequena célula criminosa. Isto está contra toda a sociedade. Agora, se nós pensamos no contexto da sociedade, daquilo que é útil para a sociedade toda, o que estamos a fazer tem sempre um princípio de coerência moral com tudo o resto, não é? Estamos a entrar no domínio das morais, sim. Quer a universidade, quer o Parlamento, quer o Grêmio, quer o Templo, procuram criar uma única ideia comum agregadora. E sim, há essa preocupação, daí serem oficinas sociais. Escuta ativa permanente através da assertividade, diplomacia e vibração adequada. Eu trouxe aqui um filme que eu acho que tem muito a ver, que é o Good Will Hunting, a história de um rapaz que está, digamos, numa fase de vida não muito fácil. Ele não era propriamente uma pessoa rica e trabalhava, varria uma universidade, basicamente, era um janitor, ou seja, era um serviçal de limpeza da universidade. E era sobredotado, tinha uma capacidade imensa para a matemática e um jeito imenso para estudar. Só que tinha imensas limitações pessoais, intrapsíquicas e pessoais. E esta capacidade de ele ver no professor o mentor, mas ao mesmo tempo perceber neste professor e num outro professor, que também acaba por ser um mentor, mais do ponto de vista técnico, e são os professores, os diferentes professores, que lhe acabam por dar uma esteira que lhe permite descobrir-se ele próprio sentido de vida. E esta ideia de, através do estudo, através da nossa evolução, encontrarmos o nosso caminho, o nosso percurso de vida, dá-nos uma dimensão individual do que é isto do coletivo. Porque às vezes pensamos, tudo bem, ok, temos a universidade, temos estudos superiores, isto é interessante para regular a vida em si, mas o que é que isto me diz a mim enquanto indivíduo, ou enquanto pessoa com outra pessoa, ou enquanto caminho de vida? Bom, é porque isto também é uma maneira de estar na vida, também é uma maneira de crescer, tal como todas as outras. Portanto, se por um lado temos aqui uma visão de terceiro elemento, das oficinas transpessoais, a verdade é que por outro lado, e sociais, por outro lado temos também, continuamos a ter uma visão que é individual e que é relacional, mesmo num contexto coletivo. E isso é muito importante, porque onde nós estudamos e a forma como aprendemos molda-nos também enquanto indivíduos. Assertividade, diplomacia e depois a vibração adequada. Para estar numa universidade, nós entramos numa vibração, e é curiosíssimo porque eu frequentei várias universidades e dentro de cada universidade há uma vibração muito própria, como talvez dentro de cada uma destas instituições também haverá. A vibração de uma universidade é expansiva, é de crescimento, mesmo que seja subordinada a um determinado tema, ou num determinado contexto, ou numa determinada forma de pensar, ou numa determinada ideologia, ou numa determinada dogmática, porque sim, a universidade é dogmática, há dogmas que são testados através da tese, e essa tese tem que ser comprovada ou não, mas que implica, obviamente, um estudo que é feito e que é apresentado à academia. Há também uma humildade no caminho que é feito ao apresentar uma determinada tese ou um determinado dogma, que pode ou não ficar afirmado, mas que sem dúvida alguma acrescenta àquilo que é a comunidade universitária, porque há uma ideia de comunidade. Tal e qual como no Parlamento acontece o mesmo com as leis, os decretos-leis e todo o trabalho que é feito, não só pelos parlamentares, mas também pelo governo e por todas as entidades que trabalham na política. Mas temos o Parlamento, temos o Grêmio, que acontece o mesmo com sindicatos, com lobistas, com associações diversas, agremiações, e tudo isso leva ao quê? Leva à produção de propostas que podem também ser depois discutidas sob a forma de leis e virem a ser e incorporar futuras leis. E é também um trabalho absolutamente essencial de ruptura com o passado. É através da agremiação que nós transformamos as leis do Parlamento e que têm que entrar lá por via do trabalho universitário. Estas oficinas trabalham entre si e trabalham em prol daquilo que é a coesão e unidade do subconsciente ou inconsciente coletivo que existe no tempo, onde então integramos todas as diferenças, porque aí diluímos enquanto seres humanos que formam a universalidade de Deus. Essa oficina é a mais transcendente de todas, mas acopla todas as outras. Portanto, também estamos aqui nestas 4 dimensões das oficinas sociais, a trabalhar, por um lado, o elemento corpo no parlamento, na universidade, a questão da espiritualidade e também da matéria quando estamos no Parlamento, a questão da comunicação das ideias a nível coletivo no Grêmio e a questão da emoção e do sentimento, da comoção a nível daquilo que é o templo ou a igreja. E, portanto, também este aspecto é importante. Good Will Hunting, vou passar aqui um pouco de um excerto do filme.
Estamos com algum delay nos vídeos do YouTube, também não sei se isto é um problema, mas temos estado a ter. Vamos ver se é desta que passa. Aqui é quando ele estava descrevendo rapidamente, porque não estamos a ter, conseguir fazer aqui a passagem do filme, ou da cena do filme. Basicamente o Matt Damon e o Robin Williams têm esta relação de parceria e basicamente é quando ele acaba, o Matt Damon, por, de alguma forma, confessar as suas limitações ao professor, que é simultaneamente mentor. E portanto é um bocadinho o que está aqui em causa. E ele está-lhe a mostrar, no fundo, o processo dele, não é? Porque ele era um jovem problemático e, portanto, ele está a abrir-se um bocadinho, apesar de ele ser genial, não é? Do ponto de vista intelectual, mas depois tinha os problemas e os dramas transpessoais, que obviamente o limitavam. E no fundo aqui sermos capazes de ultrapassar através da terapia, e aqui a ponte da terapia com aquilo que é, ao fim e ao cabo, sermos capazes de ultrapassar os nossos próprios traumas para depois pôr-nos ao serviço do coletivo. E isso só acontece quando realmente ultrapassamos aquela barreira da casa 8 para chegar à casa 9. Valores da universidade: diplomacia, expansão, viagem e regresso, responsabilidade jurídica e diplomática. Portanto, na universidade é importante, como valores fundamentais para trabalhar esta oficina, em primeiro lugar, ter esta capacidade em qualquer ocasião, dizer exatamente o que assertivamente tem que ser dito e sem reservas. Então, esta capacidade também tem a ver com a diplomacia, com a capacidade de não dizer mais nem menos, mas o que é exato, porque isso não irá beliscar nem magoar ninguém. Expansão, que é usar a vibração pessoal para expandir as ideias. A ideia de expansão de ideias, de trazer novas ideias, de ligar ideias e de integrar, que resulta do contacto com novas culturas. Isto também é um aspecto muito importante, que é a viagem e o regresso, ou seja, aquela agilidade mental e pessoal que muitas vezes temos que ter, perceber o exato momento, como ali naquele certo do filme do Good Will Hunting, o professor ter a capacidade de ir buscar e afastar no momento em que nos aproximamos e afastamos da pessoa, sem nunca deixar de ter a impessoalidade de um professor, mas ao mesmo tempo ser capaz de conduzir o outro. E isto, que é uma forma, poderão dizer, de manipulação, mas que é acima de tudo esta capacidade de viagem e regresso, em relação aos acontecimentos, às realidades, para antecipar o tempo, desenvolvendo o sentido do oportuno. Estas três dimensões são absolutamente fundamentais num estudante ou num professor de topo. Ter diplomacia, ser capaz de expandir ideias e saber fazer a viagem e regresso, ou seja, o momento oportuno para desenvolver o sentido da proximidade ou do afastamento. Tem a ver com uma agilidade pessoal. Isto trabalha-se, obviamente, com o contacto humano sucessivo, através não só da mentoria, como também do estudo. Quanto mais estudamos, até como estudantes uns com os outros, desenvolvemos estas capacidades. Responsabilidade diplomática e jurídica. E aqui entramos na parte mais dogmática, digamos assim, ser responsável pelo que se diz e pelo que se faz em face dos códigos coletivos, sabendo dar a cada um o que é seu, num sentido completamente ético. Ou seja, perceber exatamente onde é que eu estou, onde é que está o outro e onde é que está o terceiro. Aqui já não é só o eu e o outro, é o eu, o outro, o terceiro e a sociedade em geral, o que permite a relativização. Acho que é a partir daqui que começamos a relativizar as coisas, que aliás é o que está ali naquele certo, é sair do drama, relativizar a questão e partir para uma nova direção, tal como a seta. E isto é muito o valor de Sagitário e da universidade, ok? Que é também o mesmo que temos que ter na justiça. Muitas vezes fala-se, a justiça é impessoal e
vamos lá ver, e as pessoas são frias. Não. O que acontece é ter que resolver a questão, pensando não só na pessoa, pensando na outra pessoa, pensando no equilíbrio de discernimento que tem que haver, como há quando estamos na firma e nos negócios, mas depois pensar nos terceiros e pensar num contexto coletivo, que às vezes escapa quando estamos muito numa relação eu-tu, não é? E é esse aspecto transpessoal que aqui começa a ficar vincado a partir desta oficina. Capacidade de estar presente no mundo de uma forma expansiva, na forma como se adquire ou expande o conhecimento, acima de tudo capacidade de olhar o outro, o ser humano inserido na sua cultura, adotar a terceira e quarta posições perceptivas, sabendo que tudo o que faz implica não a sua percepção pessoal sobre o ocorrido, mas antes a forma como a concebe a partir da forma como a sociedade e o coletivo acolhe aquele comportamento, ok? O coletivo e a forma como o coletivo acolhe o comportamento. Olhar a justiça e o direito pelos olhos do que é razoável à maioria das pessoas e perceber as coisas nos contextos. Porque é que naquele contexto, aquele grupo, aquela pessoa, aquela micro-realidade funciona daquele modo? Isto é complicado, sobretudo na comunicação, porque temos que perceber que aquela decisão tem aquele contexto. Isto é importante, por exemplo, para a Oficina 3, que está muito preocupada com a comunicação não violenta e como chegar aos interesses não atendidos. Ok, mas os interesses não atendidos têm contextos e temos que perceber porque é que eles estão não atendidos naquele contexto. E isto sim permite teses, isto sim permite investigação, isto sim permitir já não um estudo primário, mas um estudo superior. Isto não é, vamos lá ver, com isto não estou a criticar o trabalho dos jornalistas, não, de todo. O trabalho deles é essencial. Sem esse trabalho de encontrar os factos, sem os factos nós nunca podemos perceber o contexto dos factos. Agora, aos factos há que somar as circunstâncias. Qualquer jurista, advogado, sabe que há factos, há circunstâncias. E só no contexto dos factos, circunstâncias e, claro está, depois da prova, que é o jogo da prova, mas isso é o que faz perder e ganhar ações e que muitas vezes é dependente de terceiros elementos. Agora, aquilo que depende do jurista é a articulação dos factos e a localização daquilo que são as condicionantes. Porque não são só os factos, são as condições específicas da realidade, os contextos. Código do jurista, diplomacia, viagem, expansão, assertividade. Podia ser jurista, podia ser estudante, podia ser professor. E os valores da universidade são estes: blindar a mente à visão pessoal ilimitada, desenvolver a mentalidade de gratidão, autocuidado, conhecer-se a si, às culturas, às diversidades, cuidar da imagem do mundo, saber posicionar-se, dizer não pelo comportamento, vencer o medo do outro, porque muitas vezes temos medo do outro. Temos medo daquilo que vamos reconhecer no outro ou do que é que o coletivo vai reconhecer em nós os dois quando nos reconhecemos, que é o tal aspecto da terceira e quarta posição. Criar ambiente social a partir da discussão de ideias. E aqui, quanto mais ideias e mais discussão, melhor. Criar um correto mapa mental da abundância nos outros. Saber triunfar com os outros e pelos outros. Depois temos aqui uma outra passagem do Good Will Hunting, em que há aqui um falar dele, o professor, não é? Ele, professor, fala dele. O Robbie Williams, obviamente, aqui numa das suas passagens mais conhecidas, e de facto ele acaba aqui por exprimir um bocadinho aquilo que era os seus próprios dramas e traumas, porque ao fim e ao cabo aquele aluno que tanto o tinha criticado em certos aspectos, mas que tanto o admirava em tantos outros, também tinha ali aquela necessidade de perceber o outro lado, de ver o outro lado do espelho, e ele acaba por ser muito assertivo naquilo que diz acerca do que é que ele considera importante, não é? E acaba por ser isso que acaba por ser parte do conteúdo. Também muito aquilo que é o fazer e o pensar que se faz, porque o William, que é o Good Will Hunting, o bom rebelde, ele fazia tudo na cabeça, ou seja, ele era um teórico, ele não ia para a prática, não vivia. E é disso que o professor está a falar dele, mas está a falar também disso, de que uma coisa é a pessoa falar, outra coisa é viver. Ele está a falar do viver. My God, put an angel on earth just for you, rescue you from the depths of hell. And you wouldn't know what it's like to be her angel. To have that love for her, be there forever.
through anything, through cancer. You would know about sleeping, sitting up in a hospital room for 2 months, holding her hand, because the doctors could see in their eyes that the terms visiting hours don't apply to you. You don't know about real loss, because that only occurs when you love something more than you love yourself. I doubt you've ever dared to love anybody that much. I look at you, I don't see an intelligent, confident man. You're a cocky, scared, shitless kid. You're a genius, Will. No one denies that. No one could possibly understand the depths of you. But you presume to know everything about me because you saw a painting of mine and you ripped my fucking life apart. You're an orphan, right? You think I know the first thing about how hard your life has been, how you feel, who you are? Because I read Oliver Twist. Does that encapsulate you? Personally, I don't give a shit about all that because you know what? I can't learn anything from you. I can't read in some fucking book. Unless you want to talk about you, who you are. And I'm fascinated. I'm in. But you don't want to do that, please, for me. You're terrified of what you might say. Remove chief. Portanto, basicamente a questão de pessoa se expor, não é? E a questão de expor perante o mundo, não é? Quando a pessoa projeta as suas próprias ideias, está-se necessariamente a expor. E é um bocadinho isso que é esta exposição já a um nível social, já a um nível superior, a nível universitário, que é o Sagitário, não é? Quer dizer, já não estamos a um nível do corpo, já não estamos a um nível de um palco, onde estamos a interpretar um personagem, estamos a nível de sermos para o coletivo, de expor algo que não vai ser só para mim, não vai ser só para outra pessoa ou a audiência ter um divertimento, vai ser para mudar sociedades, para transformar sociedades, para dar pelos outros. E aqui entramos nas altas esferas do serviço. Se olharmos do início para o fim destas energias e destas áreas de vida, nós começamos naquela que é mais centrada na própria pessoa, que é o ginásio, para aquela que é mais expansiva em serviço. Temos uma gradação progressiva do serviço, elas vão servindo cada vez mais, vão saindo cada vez mais da esfera interior do indivíduo para o serviço, até chegarmos à última, que é a diluição de nós mesmos na universalidade. Portanto, esta progressão que já existia, no fundo da oficina-loja, do palco para a clínica, para a firma e para o consultório-terapeuta, ou seja, em que nós íamos progressivamente mergulhando num serviço cada vez mais profundo. Começámos pela nossa própria energia, depois pelo serviço concreto ao outro, de virgem, depois pela comunicação, onde já integramos e interpretamos completamente a essência do outro através do olhar o outro, não é? Porque temos a identidade dele em balança, portanto na firma, e depois mergulhamos na sexualidade, na intimidade, quando entramos no terapeuta ou no consultório. E aqui vamos ainda mais longe, porque já não nos interessa aquela pessoa ou a pessoa com quem interagimos, não. É a sociedade, é pôr ao serviço da sociedade. Vamos lá ver, um matemático de excelência, um escritor de excelência, alguém que faz uma obra ou uma tese de doutoramento, que desenvolve uma determinada área científica, é um grau de se dar, de se entregar enquanto pessoa, enquanto intelectual, não a uma pessoa, não a uma história, mas a algo muito maior do que ele próprio. E começamos a entrar em altas áreas de serviço. A universidade, o parlamento, o grêmio e o templo são altas áreas de serviço, em que nós nos vamos dar não a uma pessoa, mas à coletividade. E de anulação pessoal. E de não pôr em primeiro lugar, não é não tratar, ok? Obviamente que todos temos que ter as 12 oficinas e trabalhá-las, mas isso fica para terceiro e quarto plano, é sermos altruístas. Aqui começa o altruísmo, a partir daqui estamos nas esferas de altruísmo.
E perceber que isto é altruísmo, que é viver para o outro, que é dar ao outro, ok? Conhecer o desafio. Então, qual é que é o desafio das universidades? Aqui temos uma universidade nova, de Direito, onde eu também estive a fazer mestrado em Média, Comunicação e Justiça, e, efetivamente, temos conhecer o desafio, perceber a sociologia que move os outros seres humanos, autoconhecimento, compreensão dos outros, campo diplomático, condições sociais e jurídicas, princípios de expansão e direito, dar a cada um o que é seu, intuição e agilidade para se adaptar no contexto social, mentalização do social para a excelência e a vitória sobre si mesmo. Escuta ativa e conhecimento através do modelo de transformação social, ok? Já estamos em transformação social. Os 5 princípios de Sun Tzu são aqui definidos a partir daquilo que é o comentário assertivo, a intervenção que pode modificar e ajudar a potenciar pessoas, coletividades e estudos universitários. Desenvolvimento de inteligência diplomática a partir de um conhecimento de emoções, direção, pensamentos, mudança de mentalidade e modelo de mundo para soltar o fogo transformador da agilidade mental. Portanto, um crescimento através da adaptação constante da palavra, através da mente, ok? Trabalhar o corpo enquanto coletivo, enquanto realidade de estudo superior, de coletividade, pela mente, através de processos mentais que são as teses. Programa do estudante topo, ok? E aqui temos uma série de técnicas de desenvolvimento de estudo, ok? Para estudarmos e desenvolvermos, digamos assim, boas teses. Isto é generalista, aplica-se transversalmente a todo o tipo de universidades, politécnicos, enfim, aquilo que possamos imaginar, estudos inferiores, superiores, etc. Eu acho que isso que é redutor. Falarmos em politécnicos e universidades, é assim, existem estudos, ok? Existem depois os estudos superiores, temos os estudos básicos, não é? Que nos permitem os rudimentos para depois estudar algo especificamente, e depois temos estudos superiores. Não me interessa muito saber se é uma técnica, digamos, psicológica específica como a programação neurolinguística, se estamos a tratar de um eletricista, se estamos a tratar de um médico dentista, se estamos a tratar, ok, todos eles têm campos bastante específicos, mas a forma como estudam, ou como se relacionam com o estudo, essa tem um conjunto de técnicas de desenvolvimento do estudo, não é? E do conhecimento. Portanto, o conhecimento e o estudo, não é? Ou seja, a sabedoria que realizamos do estudo, tem a ver com o método de estudo e até de centramento, não é? Há aqui também técnicas para nós nos tornarmos mais centrados. Temos aqui as 3 chaves para ter o propósito correto, mudar hábitos de vida, gestão alcalina. Depois temos aqui a meditação para curar doenças. Isto também é importante, não é? Para nós estarmos bem fisicamente e podermos estudar. A questão da água, rotinas matinais, como ter mais energia e paixão para aquilo que fazemos, redefinir a nossa vida e reclamar poder, aceder a uma paixão e verdadeiro poder, aliviar a ansiedade, perceber como é que as crenças criam realidade. Depois a parte espiritual, não é? Encontrar ligações em universos paralelos. Meditação, estados vibracionais, enraizamento de energia, de equilíbrio, e fórmulas para aumentar a nossa confiança e capacidade de estudo, ok? Concretização da ação, geramento de energia, soltar emoções negativas, ou seja, não estou aqui tanto a nível de técnicas de estudo como, por exemplo, a técnica do tomate que nós vimos na clínica, que está mais vocacionada à produção, ao trabalho, produtividade. Aqui é mais importante soltar aquilo que é a percepção, as portas da percepção, e só através de um aspecto vibracional. Quando nós procuramos estudos superiores, nós vamos atrás de algo que tem que ser inovador para a coletividade, algo que muda a coletividade. E, portanto, é mais importante nós estarmos saudáveis com o nosso corpo, com a nossa mente, e soltarmos, sobretudo a nossa capacidade de raciocínio, e criarmos liberdade e espaço, para depois, a partir daí, as ideias virem. E depois, obviamente, a seguir, em fazer o enquadramento técnico, não é? Naturalmente. Portanto, criar estilo em verdade, deixar de lado a busca de poder, isto é um aspecto muito importante. Não ficarmos presos a imagens externas. Nós não estamos aqui no Parlamento. Nós estamos aqui a nível de uma energia capricorniana de criar algo sustentável de um ponto de vista de estrutura, digamos assim, para sustentar meios de vida, digamos assim. Não é. Aqui o importante é trazer ideias. Ideias que funcionem.
e desenvolver as mais diversas áreas. Estamos numa criatividade expansionista de pensamento. É isso que queremos. Quando nós pensamos a nível universitário, estamos a desenvolver modelos. Obviamente trabalhamos com base em algo concreto, é para um fim específico, mas temos que ir à procura de algo novo. Nestes contextos há a questão da psicografia, da capacidade espírita, porque quando nós elevamos muito a vibração e nos apartamos de cadeias de poder, começa a vir algo que não depende de nós, o tal lado espiritual. Portanto, sincronia na vida, como obtê-la, estar presente no momento, este aspecto é importante, sair de zonas de conforto, focar a atenção, estratégias para ter mais foco, sentir amor interno, porque nós temos que o ter para poder produzir, ok? E o aspecto emocional ou o aspecto mental é muito importante e que aqui é trabalhado amplamente. Ultrapassar os medos, sentir-se mais excelente, trabalhar a gratidão, mas ao mesmo tempo também a nossa própria autoestima, e são técnicas que são básicas e transversais em todas as áreas e todas as oficinas, mas aqui para gerar uma tese ainda mais, não é? É ainda mais importante esta ideia de nós sermos capazes de nos conhecermos, fazer uma análise e perceber naquilo é que somos mais excelentes e trabalhar sobre isso. E ir buscar as nossas mais-valias também desse ponto de vista daquilo que estamos a pensar para o coletivo. Redefinir a noção de sucesso no sentido do coletivo. Fazer alterações vibracionais, como é que se fazem. Visualização, é muito importante para quem cria teses visualizar. Capacidade de se desconstruir, de ir dentro de si e perceber o que é meu e o que é daquilo que eu quero desenvolver, já que eu tenho é que desenvolver a ideia e não estar focado nos meus traumas ou naquilo que é pessoal. Construção universal e de caridade, cá está o foco no outro. Acreditar em si a 100%, criar uma mentalidade forte, segurar a excitação, e cá está o ego, não é? Segredo para ter sucesso, tem a ver com esse desprendimento que temos que ter, mas ao mesmo tempo com vibração positiva. Ser 100% completo e interessante, ou seja, ser completamente ou estar completamente naquilo que é o spot em termos das ideias que estamos a construir. Quando meditar, quando já não temos forças, quando estamos esgotados, no processo criativo podemos chegar a pontos de esgotamento, como fazer isso, que técnicas usar, como nos ligarmos a qualquer pessoa, não é? Como sermos capazes de interagir, nos aproximar, ser um bom professor, um bom mentor, saber estar com o outro, fazer essa ligação aqui do ponto de vista daquilo que é esta técnica do desenvolvimento do conhecimento. Como ganhar maturidade na vida. E aqui recordo muito aquela passagem do Good Will Hunting, não é? Se calhar é exatamente ser capaz de se abrir e de se expor. Karma existe, o que é isso do karma? Podemos ultrapassar o karma? Nesta oficina não acreditamos muito em karma, acreditamos em livre-arbítrio e escolha. A questão da escolha, não é? Irmos atrás daquilo que acreditamos e escolhermos. O que é iluminação? O que é isso? Será que há iluminação ou será que há momentos de crescimento? Como deixar o passado? Como entender os sonhos, paixão e carisma, o poder e a visualização, ok? Uma coisa é a visualização, outra coisa é a capacidade para realizar. E aqui vamos outra vez cair um bocadinho naquela questão da mediunidade, não é? E da manifestação interna, que são importantes também quando começamos a trabalhar a um nível elevado de desenvolvimento do conhecimento, começamos a perceber que não estamos só neste plano, que existem outros planos e que somos de alguma forma guiados àquilo que estamos a fazer. Sabermos ser instrumentos. O médium é isso, é alguém que se deixa conduzir, que é meio de. E aqui estamos no estudo superior, não estamos a um nível de comunicação básica, de necessidades não atendidas. Aqui estamos em necessidades coletivas não atendidas. Aí sim, aí estamos no médium, ir trazer alguma solução para os outros. Saímos do egoísmo individual para estarmos aqui ao nível do coletivo social. Sei família, empresas, escolas, institutos politécnicos, universidades, sociedade civil são os níveis de desenvolvimento, mestrados e doutoramentos, e luta para te defenderes com equilíbrio e respeito. Temos aqui mais duas passagens do filme Good Will Hunting, num ele está a lutar e impor, digamos, os pontos de vista dele respeitosamente, mas ao mesmo tempo defendendo a dignidade dele e dando o contexto. E no outro temos efetivamente o assumir de uma paixão da parte do Will, não é? Do William, e em que ele dá o conselho de eles seguir a intuição dele e a paixão dele, que é no fundo o que temos que fazer quando queremos desenvolver o conhecimento.
Não vou aqui estar com os filmes, vou apenas passar para o último slide, já me estendi bastante, também isto era um webinar de expansão. Muito obrigado a todos, o próximo será de restrição, vamos depois para a oficina do Parlamento, ok? Então até à próxima, esta foi a oficina 9 e vamos nos vendo aqui nas 2 oficinas.